Olá, Pai do Senhor para todos. Sejam muito bem-vindos ao canal do Escola Biblicast. Vamos iniciar hoje um conteúdo abordando a lição 2 das lições bíblicas adulto da CPAD. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a sutileza da banalização da graça. É uma questão que envolve discussões não do nosso tempo recente, mas já ao longo de muitos anos, na verdade séculos. Essa é uma questão debatida dentro do meio eclesiástico, certo? E a gente vai tentar dar um panorama para vocês, não só da discussão mais contemporânea, mas também do que ocorreu ao longo dos últimos anos, né, e séculos. E isso, com certeza, vai, talvez, permitir que a gente possa entender um pouco mais das questões que nós enfrentamos hoje, ou problemas que enfrentamos hoje. Na verdade, são discussões que são recorrentes dentro do meio da igreja, né, e ataques que a igreja também vem sofrendo. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Bem, como textual, temos aqui em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A verdade prática fala assim, a graça de Deus não é barata, ela requer o arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. A leitura diária, recomendo os irmãos considerarem todas elas, logicamente, para o preparo da sua exposição da lição bíblica, mas eu queria dar destaque em Romanos, capítulo 3, versículo 10, que não há um justo só diante de Deus. Isso é muito interessante, porque um dos principais equívocos que ocorre dentro do meio eclesiástico é a pessoa ter a sensação que ela tem pontos com Deus, né? Ela tem moral com Deus, e aí, por algum fator, ela seria uma pessoa diferenciada, e por algum fator ela mereceria, né, uma recompensa divina, um comportamento, ou uma retribuição distinta do que demais outras pessoas. E isso, obviamente, é um grande engano, mas que afeta muitas pessoas dentro do meio da igreja. Então, eu queria dar destaque para isso. Bem, vamos aqui avançando para a nossa lição como tema, né, base no texto em Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 10, que diz assim, mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Bem, dada essa composição desse texto aqui, a gente já começa a entender que a graça é algo que vem da parte de Deus e que isso deriva da própria e grande, né? E aqui o texto em Efésios acrescenta, riquíssima misericórdia de Deus. E o estado em que nós estávamos, e quando fala nós aqui, é a humanidade como um todo, né? Quem estava no passado, presente e o futuro, nós estávamos mortos em nossas ofensas, nossos pecados, nossos delitos para com Deus. Então, estávamos nós afastados de Deus, desgarrados do Senhor. E Ele nos trouxe a reconciliação. Por meio do quê? Da graça. A graça é um mecanismo, a possibilidade que Deus concedeu para que pudéssemos chegar a ter um contato com Ele. A gente vai discutir um pouquinho mais se a graça é para todos, se é apenas para uma parte, se existe uma pré-seleção, uma seleção de quem merece isso e outros que não merecem. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso ao longo de nossa aula. Então, peço aí total atenção de todos vocês para que possam aproveitar o máximo possível, tá certo? Vamos lá. Temos aqui como objetivos da lição explicar a natureza da graça, apresentar a graça no contexto bíblico e classificá-la no contexto histórico da Reforma Protestante. Então, esses são alguns pontos que nós vamos considerar. E, por último,
pontuá-la no contexto contemporâneo, fazer a analogia ou a relação exatamente com a nossa realidade, com o nosso momento, certo? A gente vai perceber que questões que ocorreram durante o período da reforma, na verdade, elas aparecem com uma roupagem um pouco diferente, mas elas continuam aparecendo, tá certo? Vamos avançar um pouco mais. Temos aqui no tópico 1, compreendendo a graça, e no subitem 1, a graça é divina. Essa afirmação aqui é muito interessante. Porque a origem dela, diz o comentarista da lição bíblica, vem inteiramente em Deus. E por que é interessante ele dar essa ênfase, né? Porque é inteiramente em Deus. Muitas pessoas, elas têm a sensação que elas colaboram com Deus neste processo de salvação. E isso, obviamente, é um grande problema. Por quê? Você diminui a própria atuação, a própria obra de Deus, como também supervaloriza aquilo que seria a iniciativa da pessoa, né, do homem, ou algum mérito que o homem teria. E isso é um grande engano. E alguém pode dizer assim, não, Roberto, mas as pessoas, em geral, no meio da igreja, não acreditam dessa forma. Será? Será que a gente não percebe isso em diversos momentos? A pessoa se sente como está sendo recompensada por uma atitude que ela teve, por ela ter iniciado o processo, né? O que é um grande equívoco, tá certo? E é interessante também que ele coloca aqui na própria lição bíblica, o comentarista, que foi assim que Deus quis agir, foi assim que ele quis estabelecer esse processo. Então, o próprio Deus, ele criou um mecanismo para que pudéssemos ter acesso a ele novamente. Que, inclusive, quem quebrou esse vínculo, essa parceria, foi o próprio homem, né? Não foi Deus que fez isso. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ou riquíssima misericórdia, como apresenta o texto bíblico lá em Efésios capítulo 2, versículo 4, ele liberou a sua misericórdia sobre todos nós. Então, isso é muito importante a considerarmos, tá certo? Então, a graça provém de Deus. Esse é um ponto já absoluto. É inegociável isso. Ninguém pode salvar-se a si mesmo. E a gente pode fazer uma pequena relação com diversas pessoas que elas entendem que a pessoa recorre a Deus quando não tem saída, ou quando não consegue fazer as coisas por conta própria. Não sei se já chegaram a se deparar com pessoas com afirmações nesse sentido. Ou seja, você pode fazer as coisas, ou você pode ser bom, ou você pode conseguir êxito em sua vida por méritos próprios, né? A tese seria essa. Aí algumas pessoas conseguem e por isso não precisam de Deus. Outras pessoas que já não conseguem precisam recorrer a Deus porque seria uma espécie de amuleto, né? Ou de suporte para que a pessoa pudesse suportar ou enfrentar essas questões, essas adversidades. Então, assim, a gente percebe que isso é um grande absurdo, um grande problema. Não existe a pessoa que consiga viver plenamente e, inclusive, pensando no aspecto de salvação, sem Deus. Não existe isso. Dependemos de Deus e precisamos de Deus. E a graça de Deus é fundamental nesse processo. Se não fosse ela, não teríamos chance alguma. Então, e aí a gente faz uma ligação muito forte e muito interessante com o subitem 2, que é a graça imerecida. Ou seja, a graça de Deus, ela não tem um fator da minha parte que possa justificar eu merecer e receber a mesma. Não existe isso. É uma iniciativa de Deus que nenhum homem ele pode bater no peito e dizer: ah, eu fiz por onde? Ah, eu tenho moral com Deus. Ah, eu ajudei muitas pessoas. Eu fui uma pessoa muito justa, muito íntegra, muito amorosa, muito do bem. E por isso Deus me recompensou. Não, não é dessa forma que funciona. Tá certo? Não é dessa forma que funciona. E um texto também interessante que se encontra em Isaías, capítulo 64, versículo 6, é quando fala sobre que as nossas obras não passam para Deus do quê? De um trapo de imundícia. Ou seja, tudo aquilo que você faz
que julgaria eventualmente como algo positivo, muito bom, uma iniciativa muito interessante, na verdade, você não está fazendo nada mais do que a sua obrigação. É basicamente isso. Então, você está fazendo sua obrigação, você não tem a que, digamos, querer ter mérito, né? Querer ter um bônus, um plus com Deus, por causa que você está cumprindo com suas obrigações. Fazer o bem, amar o próximo. Tudo isso, na verdade, não deveria ser nada de plus, né? Nada de bônus. E sim, na verdade, cumprir a obrigação, cumprir aquilo para qual nós somos chamados, né? Fomos chamados para glorificar Deus. Nós somos chamados para a glória de Deus. É esse o nosso objetivo aqui na Terra, tá certo? Então, é muito importante entender que a graça provém de Deus e a graça é algo que eu não posso provocá-la e nem posso colaborar com ela, nenhuma das duas formas. Nem eu posso iniciar ela e nem eu faço parte dela no sentido de ter algum mérito. Não. Não existe mérito algum em receber a graça de Deus, tá certo? Da parte do homem. Bem, no tópico 2 da nossa lição bíblica, temos a graça no contexto bíblico. E no subitem 1 temos a necessidade da graça. Uma das doutrinas mais bem definidas e claras nas Escrituras é referente à queda do homem. O primeiro fator a ser observado é que Adão, o primeiro homem, foi criado como um ser moralmente livre, podendo escolher o que fazer. Uma coisa, assim, de ver o quão Deus é sábio, né, inteligente, em fazer o homem, porque ele não criou o homem como uma espécie de robô, sem poder de escolha, né? O homem tem o poder de escolha. O homem poderia optar por não servir a Deus. Não só o homem, se formos observar o próprio contexto de Satanás, foi exatamente a mesma coisa. Os próprios seres angelicais, eles tinham uma opção de se recusar, de não querer adorar a Deus, de não querer servir a Deus. O que aconteceu com Satanás? Então, percebe que Satanás foi por esse caminho e Adão e Eva também por um caminho semelhante. Então, e é interessante que a tentação, né, ou o argumento que ele utilizou, né, com Eva, um deles foi que, de alguma forma, Eva teria o conhecimento do bem, da verdade, né, do que é certo, do que é errado, algo equivalente ao que Deus sabia. Então, o que é que Satanás tentou promover, né, em relação a incutir na cabeça de Eva? A mesma coisa que o próprio Satanás passou pela cabeça dele, que seria o quê? Equivalente a Deus, que poderia tomar o lugar de Deus, que poderia ser uma força contrária a Deus e por aí vai. Então, percebe que a provocação que Satanás faz para com Eva e, consequentemente, chega em Adão é algo muito semelhante, né? É fazer a pessoa dizer, você pode escolher e você pode ser o seu próprio Deus, você pode governar a sua própria vida. E não é o que acontece nos dias de hoje? Não é exatamente isso? Muitas pessoas negam a Deus e dizem, não, mas eu não preciso de Deus, eu consigo me governar, eu consigo me controlar, eu consigo fazer aquilo que bem entendo, eu sei o que é melhor, eu sei o que é melhor, não é o que a Bíblia diz, né? Então a gente vê várias questões nesse sentido. A pessoa começa a dizer que a Bíblia está equivocada porque o padrão de vida dele, ou a conduta que ele segue de vida, não tem respaldo bíblico, então ele vai dizer o quê? Que a Bíblia está errada e que ele que está certo. E qual argumento? Não, porque ele está certo e a Bíblia está errada. Na cabeça dele é basicamente esse. É esse o ponto, né? Então, a visão dele de mundo é sempre a correta. E a visão dos outros está equivocada. E quando eu falo isso, não é só a Bíblia, né? Na verdade, seria qualquer pessoa, né? Se a pessoa fala isso da Bíblia, quanto mais de qualquer parente, pessoa próxima, amigo e por aí vai, né? Na cabeça dele, eles vão estar todos equivocados e somente aquela pessoa está correta, né? Então, é um ponto a considerarmos de ver o tamanho da presunção, né, do ser humano de pensar que ele sabe e que é o melhor em todas as coisas e por aí vai. Adiantando um pouco mais aqui sobre o que o próprio texto da lição bíblica apresenta, diz que Deus o responsabilizou por sua desobediência. Adão, lógico, né? O primeiro homem, portanto, de forma livre e voluntária, desobedeceu e pecou, conforme apresenta Romanos capítulo 5, versículo 12, parte A. Então, o homem, de forma livre, exercendo seu livre-arbítrio, de forma voluntária, ele resolveu se rebelar, né, contra Deus, ele resolveu desobedecer, pecou, e isso fez e provocou uma grande consequência que foi o quê? O afastamento do homem para com Deus. E quem provocou esse afastamento? O homem, não foi Deus. Deus apenas
respeitou a escolha do homem. É para você ver como é interessante. O próprio Deus, ele respeitou a escolha de Adão. Adão optou, Eva escolheram, dizer, vamos fazer o que é melhor para a nossa vida. E essa escolha, Deus não interferiu. Mostrou o caminho, disse o que era certo. Eles foram punidos, foram afastados, saíram do Jardim do Éden, e N consequências posteriormente ficaram sobre a humanidade, inclusive a própria morte, e até hoje nós colhemos, né, a consequência daquela atitude de Adão e Eva. E é bem importante falar que se fôssemos nós lá, certamente faríamos as mesmas escolhas, tá certo? Porque nós, infelizmente, optamos por querer governar as nossas vidas. Isso infelizmente, é o normal. Só uma intervenção divina para que podemos ter uma nova mentalidade, certo? Uma nova mentalidade. Bem, a lição também fala o seguinte, né? O segundo fator é que a queda do homem produziu consequências, tanto para ele e para a sua posteridade, como já mencionei, né? No caso nós. Adão era o cabeça da raça e, como tal, todos os homens estavam sob os seus lombos, né? Ninguém, portanto, ficou fora da esfera do pecado. Que é interessante falar isso. Vez por outra alguém fala que criança não peca, criança não tem pecado. Não, criança tem pecado, criança também peca. A questão é em que nível esse pecado vai ser considerado para fins, por exemplo, de punição, né? Ou seja, de entrar no céu ou não vai entrar no céu. Até que ponto aquela criança consegue fazer aquilo de forma deliberada e de forma maldosa. Mas que a criança tem pecado, ela já nasce no pecado. Ela tem pecado, ela carrega pecado. A criança peca. Com alguns meses, com alguns anos, está pecando. A diferença é em que momento e é um limiar que é complexo, não dá para discutir aqui, depende de cada criança, de cada educação, que ela passa a ter consciência daquilo que está fazendo, ou pelo menos coisas de parte daquilo que ela está fazendo. Ela pode não entender muito bem a diferença entre furto e roubo, né? Que são coisas gravíssimas, lógico. Mas ela talvez vá aprender logo mais cedo o que é mentir. E aí ela vai saber em algum momento, e vai ter um viés, um pensamento de que o mentir é errado, ou vai saber pelo menos o que é isso. E em algum momento da vida ela pode eventualmente mentir. E se fazer de forma proposital. Pode ser com 7 anos, 9 anos, 10 anos, não sei. E aquilo agir já com a malícia do pecado em si mesmo. Ou seja, fazendo de forma proposital. Não é algo que foi relativamente involuntário, né, da influência do pecado sobre a vida humana. Então, é só para deixar isso bem claro. Não existe criança sem pecado ou criança que não peca. Toda criança peca, toda criança já nasce no pecado. E isso é muito importante mencionar. Vem da onde? Da própria escolha de Adão e Eva lá no passado. Bem, tendo caído no pecado, o homem não podia por si mesmo se libertar, diz aqui o comentário da lição bíblica, né? E aqui posto no slide. Uma das consequências advindas da queda foi a necessidade da satisfação da justiça divina. Por isso, a justiça de Deus exige a punição do pecado. Daí a gente entende também o sacrifício que Cristo fez por nós. Foi exatamente ele carregando a culpa dos nossos equívocos, dos nossos pecados, nossos delitos, estavam sobre Jesus. Ele pagou o preço que era para eu pagar, você pagar, toda a humanidade pagar. Quem pagou foi Deus, tá certo? Então, é até importante falar que esses slides que você está utilizando aqui nesse momento, ao vivo no Telegram, ele vai ficar disponível para qualquer pessoa poder utilizar da forma que bem entender, editar, se assim achar por bem. Vou deixar disponível tanto no canal do Telegram, quem está ao vivo já tem acesso a esse conteúdo, no canal do Discord, do servidor do Discord, que também é um link que vou deixar na descrição do vídeo no YouTube, quem estiver assistindo posteriormente gravado, e você aí que está assistindo no YouTube posteriormente, saiba que esses conteúdos estão nessas duas plataformas. Bem, avançando um pouco mais, temos aqui o nosso tópico 2, a graça no contexto bíblico. A extensão da graça é algo muito interessante a pensarmos. Por quê? A grande questão para algumas vertentes protestantes é que a graça não é para todos. Alguns vão dizer, não vou dizer de forma talvez muito direta, mas no fim das contas está querendo dizer isso. É que Deus escolheu alguns para serem salvos e outros para serem condenados. E alguém vai dizer, não, mas nenhuma igreja fala isso. Será que não fala? Quando diz que Deus já predestinou alguns para a salvação e que essa escolha Deus já fez. Então, se ele já fez essa escolha de quem vai ser salvo, automaticamente já está definido quem seria condenado. É um pensamento consequente muito óbvio. E esse tipo de pensamento traz seríssimas consequências. Por quê? Porque, primeiro, que cria uma série de questões de
será que eu estou salvo? Né? Até da própria segurança da salvação. Será que eu estou na lista dos não salvos? E é interessante que começa a fazer, dentro desse ambiente, né, alguns protestantes mais atuais, começam a fazer alguns contorcionismos, né, teológicos, de interpretação da Bíblia, para que possa encaixar ou sustentar esse tipo de pensamento. Quando a gente vê lá em João, capítulo 3, versículo 16, 17, 18, falando que Deus ele enviou o seu Filho ao mundo para que toda a humanidade, todos os homens, né, pudessem ser salvos. Alguns vão dizer que esses todos aqui, na verdade, não são todos, não são bem todas as pessoas, em todo momento, mas apenas os salvos. Então, esse todos não é o mundo inteiro, esse todos é a lista dos salvos. Então, aí você vai dizer, não, mas o pessoal não fala isso. Falam isso sim, algumas igrejas por aí. E por quê? Exatamente uma parte do processo de contorcionismo, né, teológico, para poder sustentar que existe uma listazinha de quem está e uma lista de quem não está. E certamente alguns está generalizando demais, né, ou fazendo um pensamento muito superficial. No fim das contas, essa a implicação final, tá certo? Pode dizer que é um caminho um pouco diferente, mas no fim das contas é esse. Mas qual o pensamento comum dentro do ambiente protestante, pentecostal e, no caso, assembleiano, no nosso caso? É que a graça é para todos. Deus, ele deixa disponível a graça para qualquer pessoa, em qualquer momento. Pouco importa o histórico dessa pessoa, tá certo? Pouco importa o histórico dessa pessoa. A graça é para todos. Isso não quer dizer que todos vão ser salvos, que é uma questão totalmente diferente. Porque existe também uma outra vertente, que é um absurdo também pensarmos, né? Que também encaixa tem muito a ver com a ideia da banalização da graça, que é quando coloca que Deus é tão bom e tão bom, que no fim das contas ele vai salvar todo mundo. Ele não vai deixar ninguém se perder. Porque o amor de Deus é tão grande que ele não vai punir, não vai deixar ninguém sofrer. Esse tipo de pensamento que até seria, digamos, equivalente, até na lição bíblica aparece aqui, mas o termo muito empregado é chamado de universalismo, né? É que todas as pessoas seriam salvas. Então, isso também diminui o que seria, não, eu digo, a colaboração humana, mas a escolha do homem em aceitar o presente da salvação, em aceitar a graça. Então, a graça é para todos, a salvação é para todos de forma irrestrita, em todo o tempo, mas algumas pessoas optam por não seguirem a Cristo. Essas pessoas que optam de forma voluntária, elas têm seu livre-arbítrio, essas pessoas elas não vão estar, né, no céu, não vão passar pelo processo de salvação, mas por escolha delas mesmas, e não porque Deus estabeleceu que elas não vão entrar, ou porque não estão na lista. Não, é porque essas pessoas recusaram a fé, negaram seguir a Cristo. Então, esse é um ponto muito importante a considerar. Aquelas pessoas que aceitaram o presente da salvação, que aceitaram a graça divina, então, maravilha. Essas pessoas vão participar, né, digamos, do momento de glória, estar com o Senhor e por aí vai toda a eternidade. Então, isso é uma diferença muito importante. A graça é para todos, mas isso não quer dizer que todos vão ser salvos. Então, todas as pessoas são passíveis de serem salvas, mas nem todas vão ser, porque elas mesmas escolhem não querer esse caminho, tá certo? Então, é mais uma vez a ideia do livre-arbítrio e da intervenção humana, a intervenção divina em permitir que o homem possa escolher. Deus permite que o homem escolha. Então, isso é muito interessante. Bem, no tópico 3, falamos sobre a graça no contexto da reforma. E aqui é interessante entender porque parte da discussão que acontece hoje na igreja ou em algumas comunidades nada mais é do que dificuldades que a igreja passou em um tempo passado, alguns séculos atrás, e que aparece, ressurge com uma roupagem um pouco diferente, mas a ideia é a mesma. O que acontece, né? Talvez quem não teve a oportunidade de estudar sobre a reforma protestante, ou no seu ensino fundamental, ensino médio, eventualmente alguns estudam isso, ou até mesmo posteriormente na igreja, por aí vai, só para recapitular, né? Digamos aí, nivelar um pouco o conhecimento dos irmãos. Inclusive, fica a dica para os professores, amanhã em sua exposição da lição bíblica, eventualmente, explicar um pouquinho rapidamente da ideia da reforma, que é reforma, porque pode ser que alguém está pelo caminho aí nesse conhecimento.
Mas o que acontecia dentro do contexto da igreja dita conhecida naquele tempo, né? Que era a igreja católica. As pessoas, elas, ao saberem que estavam, né, ou diagnosticavam que estavam em pecado, e por N motivos que poderiam ser percebidos isso, né, ela mesma, alguém, o padre, o que for, essa pessoa ficava, digamos, em dívida com Deus, né? O pensamento dele, natural, né? E é lógico isso. E o que a igreja fazia? Ela vendia para as pessoas certificados de salvação, ela vendia objetos, utensílios, que aquilo traria, de alguma forma, algum benefício espiritual para aquela pessoa, apagando os pecados, comprando lugar no céu e por aí vai. E isso foi um fato assim emblemático que aconteceu no período que antecedeu, né, a Reforma Protestante. Ao longo desse período, não foi só Lutero, a gente fala muito, foi Lutero, tal. Lutero, lógico, né? Foi a figura mais proeminente, mas pessoas antecessores a Lutero já começavam a alertar e falar de problemas como esse dentro da igreja, que é o pessoal chama dos pré-reformadores. Esse pessoal já combatia de alguma forma esse tipo de conduta, de iniciativa da própria igreja. Só que rapidamente, eles eram sufocados, eram mortos e por aí vai. Até chegar ao ponto que Lutero, né, um dos que também, estudando a Escritura Sagrada, percebeu os equívocos que tinham um descolamento muito grande do que diz o texto bíblico para a realidade, né? Ou seja, o ensino bíblico ensinava um caminho e a prática daquela igreja estava num caminho diferente. Ele percebendo isso, verificando que a salvação é pela fé, né? É pela fé em Deus, e a obra é uma obra que o homem não consegue comprar ela, não consegue fazer nada que possa ter algum mérito nesse sentido. Ele vai e faz seus apontamentos, né? Levanta as 95 teses e aí por aí vai. Até o ponto dele ser excluído da Igreja Católica e, de certa forma, dar início, né, ao que chamamos de Reforma Protestante, que culminou em uma série de igrejas protestantes, inclusive, de alguma forma, a própria Assembleia de Deus é fruto desse movimento. E várias igrejas no Brasil e no mundo. Então, o que é interessante é que, ao longo do tempo, as pessoas buscam mecanismos para que sustentem ou validem a possibilidade de terem um fim muito positivo, um fim bom, que é o quê? O bom é o céu. Então, mas aí eu dou esmola, eu ajudo os pobres, eu dou por criança esperança, o que for, e por aí vai. Então, dessa forma, eu estou ganhando pontos com Deus e Deus vai considerar isso naquele grande momento do julgamento e por aí vai. Então, perceba que essas condutas mais recentes ou contemporâneas nada mais é do que o mesmo tipo de pensamento que era presente da Igreja Católica. A diferença é que, fomos pensar naquele contexto, a própria igreja promovia muito isso. De alguma forma, algumas pessoas também se sustentam em igrejas que de alguma forma mencionam, que de alguma forma se teria méritos, né, em fazer algumas atitudes dentro da igreja, alguns propósitos, alguns ciclos, né, movimentos e por aí vai, cada um que dá um nome diferente, comprar algum objeto, contribuir de alguma forma, você vai estar ganhando pontos com Deus. Isso também acontece dentro do ambiente de igreja. Mas também existe algo um pouco mais sofisticado, que é a pessoa criar os seus próprios meios na cabeça deles, né? Ou seja, sua própria religião, e que se seguir esses parâmetros, ele vai estar bem com Deus. E aí vai dar tudo certo no final, tá certo? Ele faz isso e no final vai dar tudo certo. Isso é um grande engano, um grande problema que afeta a nossa sociedade. E isso provém do quê? De pensamentos muito próximos do que ocorria na igreja, que Lutero e outras pessoas também apontaram esses equívocos e que fez ter um racha, uma divisão, e surgir aí diversas igrejas que eram uma visão contrária a isso, né? E dentro dessas igrejas, vamos dizer assim, algumas se desviaram e estão se desviando, né? E aí surgem igrejas dentro do ambiente protestante ou evangélico que fazem práticas equivalentes ou muito próximas exatamente o que a Igreja Católica fazia no passado. Então, mudou o nome da igreja, né, o que for, mas a roupagem inicialmente, mas a ideia é muito próxima, tá certo? Bem, aí no tópico 3, temos aqui o subitem 2, a restauração da doutrina da graça, né?
Como foi observado, a reforma, portanto, surge como uma reação à corrupção da doutrina da graça. Não foi só a doutrina da graça, foi N fatores também, mas esse foi um dos fatores mais emblemáticos, né? Porque a igreja estava vendendo as indulgências e por aí vai. Então, assim, coisas absurdamente, né, contra as escrituras sagradas. E aí o Lutero se tornou, né, a principal porta-voz da doutrina, né, pela fé somente, né, o sola fide, e também pela somente a graça, né, o sola gratia, que formou aí juntamente com outras verdades aí chamadas cinco solas, né? E essas solas ou esses elementos seriam o sustentáculo, né, que a Bíblia apresenta, de alguma forma ele vai e sintetiza nisso. E isso seria um ótimo pano de fundo, ou um fundamento, para que pudesse construir aí uma teologia que não tivesse esses vieses, né? Ou seja, de colocar que a fé, na verdade, precisa ser observada, mas mais alguma coisa. Ou seja, você tem que ter fé, mas tem que contribuir em tal propósito, comprar tal coisa e por aí vai. Ou a graça, né? Não é somente a graça de Deus. Você também tem que fazer alguma coisa para agradar a Deus. Tem que fazer alguma coisa para ganhar pontos com Deus, moral com Deus. Então são absurdos que vão surgindo e os reformadores combateram isso, né? E um interessante ponto que o próprio comentarista coloca é que a doutrina da graça não aceita misturas, e que é uma estratégia mais recente também de Satanás. Ele não vai negar de forma absoluta a doutrina da graça. Ele vai fazer o quê? Ele vai colocar elementos, ele vai distorcer o que diz a doutrina da graça, com o propósito do quê? De fazer você entrar num caminho alternativo, e esse caminho alternativo é o caminho do erro. Então, não precisa você, não só tem plano A, plano B, plano C, D, não. Existem milhares. Só tem um plano A, que é o correto, e qualquer outra letra ou caminho que você pegue, já está no erro. Então, basicamente é isso. Você não precisa fazer você ir para o completo oposto. Ele só precisa fazer com que você desvie para a letra B, letra C, por aí vai, o caminho B, C, e aí você já se complicou, né? Do ponto de vista espiritual. Esse é um ponto. Bem, o último tópico da lição, o tópico 4, fala a graça no contexto contemporâneo. E o comentarista coloca uma questão bem interessante, que é a graça barateada, que é uma expressão mais recente, que é a relativização e também a diminuição do que representa de fato a graça, né? E essa graça, ele coloca aqui, né, que tem sido uma expressão nominal ou mundanizada, porque ela não leva em consideração o que a Escritura Sagrada apresenta, né? E basicamente surge sempre dessa ideia das relativizações. Eu tenho que relativizar, porque se eu relativizo, eu consigo ter margem para pensamentos alternativos. E quaisquer pensamentos alternativos como este está diminuindo o poder da graça de Deus. E por isso aí sim a ideia de a graça barata. Porque não é a verdadeira graça de Deus. É um caminho alternativo que é apresentado. E pode ser, inclusive, né, aos olhos humanos, muito interessante, muito bonito, muito, talvez até para muitas pessoas, fazer muito sentido, ser mais lógico, né? E a Bíblia não preza, em alguns momentos, pela lógica, certo? Tem muitos elementos de lógica na Escritura Sagrada, eu percebo muito isso, mas tem questões que a Bíblia não está preocupada com lógica. E é isso interessante, a Bíblia não está preocupada com a lógica. Em alguns momentos tem lógica, em outros momentos não tem. Isso para o pensamento humano não faz muito sentido, né? Pensar que eu vou receber um benefício sem ter feito nada por isso, nenhum esforço por isso. Ou seja, não parece ser um pouco estranho? Mas é exatamente isso a graça de Deus. É exatamente isso que Deus fez. Na verdade, a gente não só não fez nada, a gente fez exatamente o oposto. A gente combateu, a gente errou, a gente fraudou, a gente se rebelou contra Deus. Foi muito pior. Não é a opção de você, não fiz nada. Não, você fez contra. E mesmo assim, Deus está lhe concedendo graça. É algo surpreendente. Explicar isso ao olho humano é sem explicação, né? Bem, no subitem 2 fala sobre o valor da graça. E aí, o comentarista apresenta um texto bíblico em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23, fazendo menção aí o apóstolo Paulo, que ele fala que nós somos comprados por um bom preço, né? E depende da tradução, né? Fala que foi um bom preço. O preço de quem?
do próprio sacrifício de Cristo. E por mais que a salvação para nós ela seja, vamos dizer, de graça, ela custou muito. Custou muito. Por quê? Foi o sacrifício do próprio Deus na cruz do Calvário, derramando seu sangue, para que pudéssemos ter essa oportunidade. Então, o sacrifício que era para ser meu e seu, e mesmo assim, não teríamos condições de nos apresentar perante Deus de forma correta. O próprio Deus, ele criou o mecanismo, mandou Jesus Cristo, o próprio Deus se encarnou, ele morreu por nós, carregou os nossos pecados, para que hoje eu e você pudéssemos ter a possibilidade de escolher, olha só, para termos a possibilidade de escolher ficar com Deus. E alguns vão fazer o quê? Não vão querer ficar com Deus. Mesmo sabendo de toda a história do que Adão e Eva fez, do que todo o contexto bíblico ao longo dos séculos, de pessoas que erraram, pessoas que acertaram, e depois o próprio Deus envia Jesus Cristo, que foi profetizado, para morrer por nós, morreu por nós, registro histórico, inegável, e mesmo assim as pessoas, algumas delas, negam a Cristo. Então, não tem muito o que se fazer, infelizmente, quanto a isso, mas aquela pessoa que opta por receber esta graça, por aceitar o sacrifício de Cristo, não tem nenhum mérito em você fazer isso. É interessante, né? Você apenas recebeu o presente. Então, pensa só, fazer uma rápida analogia. Você tem o seu aniversário, por algum fator, alguém chega com um presente de aniversário. Qual mérito você tem em receber o presente de aniversário? Nenhum. Alguém chega com um presente, uma caixa embrulhada lá e diz: isso aqui é para você. Quem foi que fez o esforço? A pessoa que trabalhou, pegou parte do salário, comprou presente, se deslocou, comprou tal que foi, embalou e está lhe entregando. Essa pessoa teve todo um esforço, um custo por trás e está lhe presenteando. Qual mérito você vai ter em receber o presente? Nenhum. Tu apenas recebe o presente. E você pode não receber o presente. Você não é interessante. Você não é obrigado a receber o presente. Né? Você pode recusar o presente, pode negar o presente. Mas exatamente isso, vamos fazer uma analogia mais próxima da nossa realidade, que Deus fez. Ele pagou um alto preço por algo que não tem valor nos olhos humanos, não tem ouro, prata que compre, e ele resolve nos entregar isso. E algumas pessoas recebem, outras negam, não querem. É isso que acontece. Bem, isso é a graça. Como conclusão, temos aqui que partimos da necessidade de compreender corretamente o que é a graça de Deus. Vimos como a graça de Deus foi entendida em diferentes contextos. A Bíblia é sempre a régua através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medido. Como verberou na Reforma, a Escritura continua ecoando em nossos dias. A salvação é somente pela graça. Basicamente eu concluí a lição, mas antes de concluir de fato aqui o vídeo, a nossa exposição, eu queria rapidamente falar aqui um pouquinho para os irmãos sobre o projeto aqui no Discord, certo? Estou abrindo aqui a tela para vocês. O que acontece? Aqui é um servidor. O que é esse servidor? Eu tenho aqui 7 pessoas já entradas aqui no nosso Discord, né? E temos aqui alguns conteúdos. Eu vou colocar aqui o link do vídeo. Por exemplo, esse vídeo que eu acabei de mencionar aqui ao vivo, né, com vocês, eu vou jogar no YouTube, vou pegar o link e colocar aqui. Então vai ter um canal, um link específico. Você vai ter todos os vídeos do YouTube aqui ao longo da história, vai estar aqui. A mesma coisa para o podcast. Os slides. O slide da aula 1 e slide da aula 2 de hoje. Já está aqui postado. Qualquer pessoa que tiver acesso ao Discord vai pegar os conteúdos aqui. E por aí vai. Instagram. Vou colocar aqui alguns posts do Instagram. Twitter também, dicas de livros, notícias, alguma coisa nesse sentido. Então, esses conteúdos hoje estão aqui disponíveis. Não tem aqui links oficiais. Você quer procurar o Escola Bíblica no Telegram? Está aqui o link. No YouTube, está aqui. Instagram, Facebook, Twitter, Google Podcast, Spotify, por aí vai. Então, tudo isso vai ficar disponível para os irmãos dentro aqui do Discord. Como os irmãos têm acesso a isso? O link já coloquei no próprio canal do Telegram, quem está aqui ao vivo já teve acesso a esse link. Vou colocar também no Instagram um Linktree, né, um agregador de links. E dentre esses links vai ter o link do Discord. Vocês vão poder acessar aqui. E vai ter um chat público, que é isso? Esse chat geral aqui, os irmãos podem conversar. Então, vou colocar um rápido texto aqui. Como estão os irmãos? Coloquei aqui um texto.
pronto. Os irmãos vão ter um espaço para conversar sobre qualquer questão da lição bíblica que for entre vocês. Eventualmente eu posso até participar, contribuir, mas não é esse o propósito. É criar um mecanismo, um espaço para que os irmãos possam discutir e conversar. Então, tudo isso está sendo promovido aqui dentro dessa plataforma. Alguns irmãos vão começar a chegar aqui, né? Ou diz que vai sortear uma NFT, que já está feito o contrato inteligente na blockchain, existe um NFT do Escola Biblicast, e vou divulgar ao longo dos próximos dias como é que vai ser, como é que os irmãos podem eventualmente adquirir, por aí vai. Mas a primeira pessoa que entrou no Discord já vai ganhar essa NFT, e as 100 primeiras pessoas que entrarem aqui, elas vão participar do sorteio para ganhar a NFT do Escola Biblicast, certo? E basicamente é isso, porque quem tiver NFT vai ter algumas vantagens, vou explicar depois como é que vai ser, como é que pode ser sorteios, votações, contribuir com a sociedade, com escolas dominicais ao longo do Brasil, e um chat específico só para quem tem NFT, e aí quem está criando a comunidade de escola dominical, que talvez, espero eu, vai se tornar a maior do Brasil, tá certo? Começando aqui um primeiro passo, usando uma plataforma que é muito comum no ambiente dos gamers, mas a gente vai utilizar ela como um mecanismo para a gente poder conversar, dialogar e ter um espaço muito produtivo e aprender um pouco mais da palavra do Senhor, tá certo? Então, basicamente é isso, a estrutura vai estar disponível já, os irmãos podem começar, vou colocando materiais e por aí vai. Como é algo que começou hoje, né, a informação, alguns pelas próprias fotos eu sei que não tem o hábito de mexer nessa plataforma, mas entraram porque eventualmente entendem que vai ser algo relevante. Então, ao longo dos próximos dias, a gente vai conversando aqui, vai tendo um espaço bem interessante e os irmãos vão se entrosando e basicamente você pode fazer via computador, via aplicativo de celular, algo bem comum, certo? Então, é isso, meus irmãos. Eu fico muito grato pela participação de vocês. O slide disponível. Espero que vocês tenham uma boa aula amanhã na Escola Bíblica Dominical. Quem está acompanhando aqui no YouTube posteriormente esse conteúdo gravado, o link para o Discord vai estar aqui abaixo, juntamente com o link para os slides, Telegram. E espero ver você nas próximas aulas aqui no canal do Escola Biblicast. Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau e até mais.